Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Jé, feliz 2025. Mesmo já tendo passado alguns dias de 2025, esse é o primeiro vídeo, então eu vou sim desejar feliz ano novo para vocês. E esse ano aconteceu um evento na minha vida chamado Organização das Minhas Leituras. Uma coisa que eu nunca fiz ao longo desses meus 35 anos, mas eu decidi fazer agora porque esse ano uma das minhas resoluções é ser uma pessoa mais organizada e isso engloba várias áreas da minha vida, inclusive as minhas leituras. O ano passado, na verdade, eu acho que já tem uns 2 anos, 3 anos, e eu venho colocando como meta ler 24 livros por ano, sendo 12 livros lésbicos e 12 livros de outras temáticas. Esses livros lésbicos com a intenção de trazer aqui pro canal, mas por várias questões eu não consegui cumprir com isso, mas fora do canal eu consegui fazer algumas leituras paralelas, lendo 2 livros conforme a vida capitalista permite. Então, algumas leituras eu consegui fazer, outras não. E o ano passado eu consegui me dedicar mais às minhas leituras. Li livros incríveis como Torto Arado, Memórias de Plantação. O ano passado eu não consegui ler 24 livros, mas eu li uma boa quantidade e esse ano eu decidi tentar ler os 24. 12 lésbicos e 12 não lésbicos. Como boa libriana que eu sou, eu não consegui decidir os 24 livros já agora em janeiro, então eu decidi começar escolhendo 12 para o primeiro semestre. Já é um bom avanço, né? Então eu achei que seria interessante registrar essa conquista da minha vida, que se chama organizar coisas, aqui pro canal, e eu não vou falar só das minhas leituras lésbicas, eu vou falar também sobre as leituras paralelas que eu vou fazer. Tem apenas 5 livros aqui. Onde estão os outros? Aqui no Kindle, e tem um outro chegando por aí. Já faz um tempo que eu desencantei de ter aquela estante que pega de parede a parede cheia de livros, porque pra mim parou de fazer sentido. Muitos livros eu percebi que eu não faria a leitura, então eu doei alguns pra biblioteca, dei outros pra pessoas próximas de mim, e então decidi que eu só iria comprar os livros que eu realmente estivesse muito afim. E ainda assim, a cada 6 meses eu faço um limpa na minha pequena prateleira e no meu criado, como vocês estão vendo aí nas imagens, porque algumas leituras pra mim não são interessantes que se leiam uma segunda vez, são livros que eu não grifo muito, porque eu sou dessas de que grifa o livro, seja com marca-texto, com lápis, com caneta comum. Então são livros que eu não vou consultar depois e por isso eu acho melhor despachá-los. E depois que eu comprei o Kindle, isso já vai fazer 8 anos, aí sim que a minha demanda por livros físicos diminuiu bastante, porque o Kindle é muito mais fácil, né? Principalmente porque eu assino o Kindle ilimitado, então tem muitos livros que eu quero ler que estão lá. Por isso que pra mim ter livros físicos tem ficado cada vez mais sem sentido, mas tem alguns livros que eu fiz a leitura no Kindle e eu acabei comprando o livro físico porque eu achei o livro incrível. Então é por isso que os 12 livros desse primeiro semestre estarão fisicamente aqui no vídeo. Então eu vou começar falando sobre os livros não lésbicos que eu vou ler. Um deles eu já comecei a fazer a leitura, que é As Irmãs Blue, da Coco Mellors. Ela tem um livro muito famoso que é Cleópatra e o Frankenstein, mas eu não fiz a leitura desse livro, eu não conhecia nada dela, mas eu acompanho o canal do Paulo Hatz. Ele fez a leitura de As Irmãs Blue e fez uma resenha no canal dele, eu achei a história muito interessante. Esse livro vai trazer a história de 4 irmãs, sendo ela uma que acabou morrendo, ela tirou a própria vida, e essas 3 irmãs se encontram para impedir a venda do apartamento onde elas moraram, onde elas cresceram, e cada uma tem ali um BO com o qual lidar, além da perda dessa irmã, que era o elo entre as 3. E aí a gente tem uma modelo que vive em Paris, uma ex-boxeadora um tanto frustrada, e tem uma ex-viciada que é lésbica e que mora com a esposa dela. Mas o livro ele não é lésbico, apesar de ter essa personagem lésbica, e ainda que não tivesse essa personagem, eu faria a leitura dele porque eu achei a questão dos dramas que o livro traz muito interessantes, e eu ainda não tenho muito um parecer sobre a história, porque eu tô tipo, sei lá, no 4% do livro eu literalmente comecei a fazer a leitura dele hoje. Então assim, eu não tenho muito know-how da história, mas eu gostei muito da resenha que o Paulo fez e por isso eu decidi fazer a leitura dele. A minha próxima leitura é um livro que tá na minha estante desde... vou ver...
14 de julho de 2021. Aqui, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Eu costumo anotar as datas nos meus livros. E Mulheres que Correm com Lobos é um livro que vai trazer mitos, lendas, contos de fada de uma perspectiva feminina e como as mulheres foram sendo domesticadas e tolhidas do seu direito de ser mulher ao longo do tempo. É um livro que esteve muito hypado, se não me engano, em 2021. Comprei ele numa promoção porque ele é um livro um tanto carinho. E aí eu esqueci ele no churrasco, mas eu decidi fazer a leitura dele esse ano. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a leitura dele em um mês, porque ele é muito grande. Pode ser que eu leve, sei lá, uns 2 ou 3 meses pra fazer a leitura. Ou não, né? Talvez eu leia em menos tempo se a leitura for mais fluida e tal. Se você já leu Mulheres que Correm com Lobos, comenta aqui embaixo o que é que você achou. O próximo livro é Queria Morrer, mas no Céu Não Tem Teobok. É um livro que eu vi no TikTok. É a minha primeira leitura indicada pelo TikTok de uma... eu não vou lembrar o usuário da garota, mas eu vi ela falando sobre ele. Eu achei muito interessante porque a personagem tem depressão e ansiedade e ela passou muito tempo escondida atrás desses transtornos. Ela também se refugiava muito no prato preferido dela, que é o Teokbokki, não sei. Então ela vai atrás de uma ajuda profissional para poder se entender, e aí tem os diálogos dela com o psiquiatra. É um livro que eu achei muito legal por tratar de duas coisas que eu entendo bem, infelizmente. Eu acho que agora vai ser uma leitura mais fácil para mim, porque eu já estou passando por todo o tratamento para depressão e ansiedade, então acho que não vai ser muito gatilho, mas foi por isso que eu comprei, porque eu me identifiquei com a personagem. O próximo livro que eu quero ler é o que deu origem ao filme Ainda Estou Aqui, o melhor filme de 2024, um dos melhores filmes brasileiros. E se você discorde aí na sua casa. Eu amei o filme. Embora ele tenha sido muito pesado, ao mesmo tempo que ele era muito sutil, muito sensível, mas ele trata de uma temática muito complicada, que foi a ditadura. E quando eu vi que ele era baseado num livro, eu falei, não, eu tenho que fazer a leitura desse livro, porque se eu gostei do filme, muito provavelmente eu vou amar o livro também. O outro livro que eu quero ler, eu saí muito da minha zona de conforto, que é o Procurando Jenny, que vai trazer a temática da maternidade e suas nuances. Sejam mulheres que abortam, mulheres que querem ter filhos e são impedidas de ter esses filhos, mulheres que conseguem ter os seus filhos desejados e como essas mulheres com histórias tão diferentes conseguem se apoiar em todas essas situações. A próxima leitura é Irmãs do Inhame, é o livro que tá chegando por aí, que eu comprei pela internet. É um livro da Bell Hooks, uma escritora incrível, maravilhosa. Eu sou apaixonada por ela desde que eu li Tudo Sobre o Amor, que é um livro, assim, é uma pedrada atrás da outra. Esse livro é incrível. Eu fiquei apaixonada pela forma como a Bell Hooks destrinchou esse sentimento tão complexo. E aí eu vi esse livro também no TikTok e ele se alinha muito com um dos meus objetivos também desse ano, que é me reencontrar como mulher, trabalhar a minha autoestima enquanto sendo uma mulher negra, toda essa questão do amor próprio e tal. Então eu acho que vai ser uma leitura bem difícil, talvez, porque é um assunto bem complicado. Nós, mulheres negras, sabemos como essa questão da autoestima e do amor próprio nos atravessa de diferentes maneiras, mas é uma leitura necessária e eu tenho certeza que a Bell Hooks vai trabalhar isso de uma maneira excelente. E agora falando sobre os livros lésbicos, sáficos que eu vou ler e, se tudo der certo, trazer aqui pro canal. O primeiro deles é Presságios do Amor. Ele ainda tá até no plástico, não tirei desde quando eu comprei. Eu ia fazer a leitura dele o ano passado, mas não deu tempo e então ele veio pra minha proposta de 2025. E eu comprei ele porque eu li lésbicas, signos, destino, vou ter que fazer a leitura dele. Eu não sei muito bem o que fala sobre o livro, então eu vou descobrir agora. Vou tirar do plástico para isso, para ler a orelha dele. Um momento. Eu esqueci de procurar a sinopse dele
no Google, mas não tem problema. Vocês também cheiram os livros? Ah, esse cheiro não tá muito bom não, mas enfim. Vamos ler A Orelha juntas. Depois de um encontro às cegas desastroso, Darcy Lowell está desesperada para impedir seu irmão de arranjar alguém para ela após um término traumático. Então, quando ele chega com a sugestão assustadora de ambos comparecerem a um evento de speed dating, ela mente, dizendo que o último encontro foi um sucesso e que não há mais necessidade de intervenção. Mas a mentira logo se transforma em algo muito maior. Ellie Jones, uma das astrólogas mais populares do Twitter, sonha em encontrar sua alma gêmea, mas, depois de apenas um encontro, tem certeza de que pode riscar Darcy da lista. Ela é pragmática, certinha, cética e racional demais para alguém como Ellie, um espírito livre, e ambas percebem isso logo de cara. Então imagine a surpresa de Ellie quando o irmão de Darcy e seu mais novo sócio expressa como está feliz por elas terem se dado tão bem. Só que Ellie sabe que é algo pior do que estar em um relacionamento com alguém que não tem nada a ver com você. Aparecer em mais um feriado em família sozinha e vulnerável a críticas. Por isso, ela logo concorda em fingir um namoro com Darcy com duas condições. Darcy também precisa interpretar o papel diante da família de Ellie e o acordo termina no dia do ano novo, sem extensões. Mas o que pode fazer quando a farsa começa a dar um pouco certo demais? Então são lésbicas, signos e fake dating. Acho que vai dar bom. A próxima leitura é um livro que eu ganhei de presente, se chama Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado, que é uma escritora brasileira. E ele também tá dentro do plástico, ainda não tirei, mas ele vai abordar sobre relacionamento abusivo entre mulheres. É um assunto que eu ainda acho que é pouco falado, ele tá começando a ganhar relevância, mas eu ainda acho que ele tá um pouco escondido nas discussões. Pelo menos nas plataformas que eu ando, eu não vejo tantas pessoas falando sobre relacionamento abusivo entre mulheres, então acho que vai ser uma leitura interessante, talvez desperte alguns gatilhos, mas darei notícia pra vocês quando eu fizer a leitura dele. O próximo também é uma autora nacional, que é a Clara Alves, e o segundo romance dela, se não me engano, que é o Romance Real, é um livro que vai falar sobre o luto, porque a personagem principal perdeu a mãe, ela muda de país, ela ainda tem que lidar com o pai que a abandonou quando ela era pequena, e ainda no meio disso tudo surge uma paixão. Eu li o primeiro livro da Clara, Conectadas, é um romance bem legal, bem gostosinho de ler. E por ter tido essa experiência positiva com o primeiro livro, eu tô animada pra ler o Romance Real. O próximo também é de uma autora brasileira. A autora se chama Olivia Pilar e o livro se chama Um Traço Até Você. Eu já li alguns contos da Olivia e são muito bons. São protagonizados por personagens pretas, então são romances afrocentrados. E no livro as personagens vão lidar com sentimentos que vão além de uma paixão, como as questões mais sérias como gênero e raça. O próximo também é de uma autora nacional, a Van Rodrigues. A gente se segue no Instagram, ou se seguia, porque faz tanto tempo que eu não entro no Instagram do canal, que eu não sei nem se ela ainda me segue, mas enfim, a gente se seguia. E ela escreve romances muito curtinhos, assim, de no máximo, sei lá, 150 páginas. E o Diana, que é o livro que eu vou fazer a leitura nesse primeiro semestre, me interessou bastante porque ele se passa na Bahia, tem uma protagonista preta também. E é uma leitura que eu já queria fazer há muito tempo, mas ficou perdida no meio das 1000 leituras que eu queria fazer. Mas aí, fuçando no meu Scoob, né, nos livros que eu quero ler, eu falei, não, esse ano eu vou ler o Diana, e nele a gente vai ver a Erika, a protagonista, se apaixonando pela melhor amiga da irmã, mesmo depois que Erika prometeu a si mesma que ela não se apaixonaria por mais ninguém. E a minha última leitura para esse semestre, e na verdade eu não sei nem se vai ser a última leitura, porque os livros não estão na ordem em que eu vou ler. Mas o último livro dessa lista é O Trono de Jasmine, uma história que vai se passar na Índia, num cenário de conflito entre impérios, e uma criada que está disposta a se vingar porque a família dela foi assassinada. Esse ano vai lançar o livro 2, eu espero que sejam só 2 livros, porque eu só peguei O Trono de Jasmine pra ler, porque era um livro só, eu não sabia que teria outro, eu fiquei sabendo no finalzinho do ano passado. Eu não sei se vai ser uma duologia, ou se vai ser uma trilogia, ou se uma série. Se eu soubesse que teria mais de um livro, eu não teria pegado, porque eu não ando com muita paciência pra ler mais de um livro sobre o mesmo universo. Mas agora que eu já peguei e que eu gostei da história, então eu vou fazer a leitura dele e aí depois eu leio o segundo ou não também, porque não sei, né, vai que eu não goste desse
O Trono de Jasmim. Então essas são as leituras que eu vou fazer nesse primeiro semestre de 2025. Você costuma organizar as suas leituras? Você já tem o que é que você vai ler esse ano? Tem alguma leitura do ano passado que você não conseguiu fazer, que você vai fazer agora em 2025? Já começou a ler algum livro? Comenta aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nós nos vemos no próximo. Um beijo. Tchau!